Falei do Corinthians, o Corinthians que perdeu para o Bragantino, 1-0 na casa do rival, Tetra. O Bragantino tá ali aos pouquinhos também, só de olho no que tá acontecendo, né? Já falaram internamente no clube que a expectativa não era de título, que estão satisfeitos com o desempenho, que sabem a posição e o que pode almejar esse Bragantino, mas a verdade é que soma 3 pontos importantes e eu quero saber se você concorda com o Mauro também em relação a esse desespero que pode bater no Corinthians. Eu acho um pouco de exagero. Não chega tanto. Assim, o Corinthians obteve resultados anteriores que deu aquela respirada. Lembra que eu falei contra o Atlético Paranaense? Eu até dei o meu resultado, vitória do Atlético Paranaense. Muito bom para o Corinthians que não aconteceu o meu resultado. A gente está aqui, opina resultado, né? É uma brincadeira, a gente não tem bolinha de cristal, né? Se tivesse, não estava aqui também, né? Mas assim, eu acho que assim, o Corinthians não era favorito para o jogo, não era. Não é um resultado anormal. Agora, o rendimento, essa oscilação, né? É que chama atenção. É o Corinthians não manter o mesmo nível de jogo em todas as partidas. As dificuldades que tem, você viu, mais uma vez, né? Jogadores que a gente acha que agora vai encaixar. O Matias Rojas, principalmente, né? O próprio Yuri Alberto também. Não fizeram grande partida, são substituídos. O Bragantino foi superior. É só você pegar a estatística do jogo, né? Finaliza mais, tem mais posse de bola, propõe mais o jogo. O Corinthians luta, briga, muita dedicação dos seus jogadores, veste a camisa suando mesmo, tentam dar o máximo, mas é um time inferior no momento, não é um time organizado, não é um time ainda estruturado. E os jogadores que a gente sabe que tem um nome maravilhoso, tem uma história maravilhosa, mas não vive o seu melhor momento. Então, assim, é um resultado muito justo. O Bragantino, a campanha mostra o que é, né? E tem a possibilidade, sim, de... pode falar toda a diretoria, a comissão. Tem que falar mesmo, fica ali, quietinho, vai fazendo o seu jogo, vai vencendo. Não chama muita atenção, não, assim até melhor. Mas que tá brigando pelo título, tá, né? A pontuação mostra isso. Vai jogar contra o Flamengo, fora de casa, mas vai encarar. Depois pega o Botafogo em casa. Então tem jogos em casa que ele tem sido forte. Então nenhum time vai ganhar todos os jogos até o final. Então o Bragantino pode sonhar sim com o título. Às vezes eu me pego vendo o jogo e pensando no acontecimento. Do Bragantino campeão? Ou do Corinthians no Z4? Não, o Corinthians, ele no primeiro tempo, ele não viu a cor da bola. A bola não foi... É verdade que quando saiu Rojas e Yuri, o time melhorou? Verdade. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. O time do Corinthians, no primeiro tempo, não foi apresentado a bola. Bola Corinthians, Corinthians bola, eles não foram apresentados. Veja, a gente viu todos os melhores momentos da partida. Veja o primeiro tempo. O Corinthians vai aparecer no segundo tempo com um chute de fora da área. Né? Olha lá, vai dar uma olhada aí. A diferença, Pascoal. Aí. Olha o alvo, primeiro tempo, 0. Finalizou uma vez a mais no primeiro tempo, mas não foi nada na direção certa, né? 0 no gol. Dá uma olhada. E é curioso, o Corinthians, Pascoal, não está nessa fase maravilhosa nem nada, mas pelo que tem para frente já no campeonato, o Bragantino será o único time do campeonato que conseguiu ganhar 6 pontos em cima do Corinthians. Ganhou aqui em São Paulo e agora ganhou em casa. Então, é um time... E o português lá sabe que é sul-americana, agora já estão pensando em Libertadores. É muito bom o técnico do Bragantino. Estava lendo uma crônica de alguém aí, eu lembrei até do Pascoal. Parecia um time subindo a ladeira com um monte de saco nas costas. De cimento nas costas. Contra outro descendo, entendeu? O Bragantino descendo. Descendo a ladeira sorrindo e o outro carregando o saco de cimento. Subindo. Subindo com os caras mais fracos fisicamente, porque são mais envelhecidos. Porque o Mano... Acho até que foi uma decisão acertada. Falou, gente, agora está numa reta final, eu preciso de quem tenha mais experiência, mais foco. E aí é Romero, Renato Augusto, Juliano, que voltou a jogar, entendeu? Não, e aí quando você pega ainda essa questão dos mais novos, né? O Rojas e o Yuri, que não são meninos, mas têm um pouco menos de idade ali. 24. Então, e aí quando eles saem desse time, esse time fica melhor? Talvez desse jogo tenha ficado melhor. Felipe Augusto também é menino, né? O Yuri já ajudou nos jogos anteriores aí e tal, mas nesse jogo aconteceu isso. Mas ele usa aqui agora um time, Fagner, Cássio, ok,
tem idade, mas tem que jogar mesmo. Já se pegou, hein? Mas é Fagner, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto, insistindo de Gil. novo com ele, ao invés do Wesley, o Romero. Porque assim, ó, vocês é que tem que levar esse time a sair dessa zona da confusão, porque vocês são mais experientes. Porque se o Corinthians cai com o Wesley jogando, pode ser até que seria melhor e que a chance de cair fosse menor. Mas ele teria uma responsabilidade humana de falar assim, pô, eu arrisquei com Wesley, com Pedro, Felipe Alguma, né? Pô, mas você tinha uns caras mais cascudos para isso. Então, assim, é uma encruzilhada que você tem que decidir. E ele está decidindo pelos caras mais cascudos e experientes. Só que esses caras, fisicamente, já não dão a mesma resposta dos meninos. E aí, o Renato Augusto, que seria o cara, né, para fazer todo esse controle genial do meio-campo, não vive uma fase maravilhosa, naquela que, para falar a verdade, a gente está sabendo que desde aquele primeiro jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, ainda aqui na Arena, o Renato deu uma caída naquele jogo, ele jogou muito, etc. Mas depois daquilo, ele não tem sido o Renato Augusto que se espera dele. Então agora vão poupar fisicamente, vai entrar no segundo tempo. Claro, ele melhora um pouco o time, entendeu? Lógico, ele é muito bom de bola e tal, mas não é o suficiente. Então, e tem uma pedreira ainda pela frente, por isso que eu digo, a luta do Corinthians não terminou e dependendo dos resultados agora, Vasco ganhando, o próprio Santos vai para 40. Existe. Santos vai para 40 se ganha hoje. Vai a 40. Então você vai olhar no retrovisor ali e vai falar, opa, quem está aqui atrás? Vasco, Santos, é tudo time de camisa. Ele não vai olhar aí e ver... Mas assim, pequeno, eu fico pensando aqui em 2 pontos, né? Primeiro que esse ponto do Mauro em relação ao Renato, o Renato depois do jogo falou que ainda está jogando um pouco fora de posição, né? Que ele costuma ficar mais com a bola no pé e tal, mas eu imagino que isso tem a ver com o todo, com a necessidade de ter um outro papel para o Renato, para o todo funcionar. Mas aí se ele pega o todo pensando em idade, começa a colocar os meninos e não respondem, é difícil a vida do Mano nesse momento, né? E o Renato também tem a questão física, não é uma equação fácil de Tem fechar. contrato para Mas vem 2 jogos fáceis pela frente. na cabeça ali, dele. Aí, Zinha, aproveita e já fala sobre esses 2 jogos tranquilos que vem pela frente aí, ó. Galo e Grêmio. Aí, a vida do Mano. Dureza. E aonde que são esses jogos? É um em casa e um fora, claro, né? Isso. Geralmente O Galo em Galo casa em e o casa. Grêmio... O Galo é em casa e o Grêmio em Porto Alegre. Mas os dois sonhando ainda. Claro. Os dois estão brigando primeiro para ficar no G4 ou no G6 para estar na Libertadores. Então já complica a vida do Corinthians. E olhar para os times, são melhores que o do Corinthians nesse momento, né? Respeito demais todos os atletas do Corinthians, mas você acabou de falar, o craque do time tem problemas físicos, né? Adoro o Renato Augusto, acho ele um baita de um profissional, uma pessoa muito legal também. Não estamos falando disso, estamos analisando o momento. E o momento físico e técnico dele não é o melhor. E o entorno dele também não ajuda. Porque às vezes o cara pode não estar muito bem, o melhor momento dele, mas o Renato é craque. Se todo mundo começa a render um pouco, se o Mano consegue ajustar esse time, dar uma sustentação defensiva, dando uma liberdade para ele, o futebol dele aparece. Pelo menos foi assim quando a gente viu os melhores momentos do Renato Augusto na temporada. Foi um time trabalhando muito sem a bola, bem compactado, e ele com uma certa liberdade para encostar no Roger Guedes, que estava aqui na época, ou no próprio Yuri Alberto, fazia um trio, né? Depois o Roger Guedes vai embora, muita dificuldade, novamente, para o Corinthians obter jogadas ofensivas. A gente vê que é o problema. O Corinthians, às vezes, até, eu volto a falar, o time corre, o time briga, mas corre errado, né? Você ficar toda hora sendo atacado, a possibilidade de você tomar gol é muito maior. O Corinthians não consegue prender essa bola na frente, dominar o jogo, propor o jogo. E isso prejudica muito o Renato. Mas ele também, infelizmente, também contribui porque fisicamente não consegue estar no seu melhor para render aquilo que a gente sabe que tecnicamente ele é muito bom. A situação é complicada, os 2 jogos que tem pela frente, Mauro, que você falou, é osso, como diz o nosso querido Pascoal, e começa a olhar para trás novamente. Eu achava assim, o Corinthians agora, mais 2 vitóriazinhas, tá tranquilo.
Eu não sei, o sarrafo está mais em cima. Essas duas últimas vagas estão uma briga incrível. Dependendo do que aconteça hoje, assim, hoje o corintiano está torcendo pro Cuiabá contra o Santos e pro Botafogo contra o Vasco, ou não? Sim. Doido para esses Claro. times não vencerem. Exato. É isso o campeonato agora. E aí eu fico pensando quanto do que aconteceu em campo, né, Pascoal, tem a ver com a desorganização ou com as escolhas que o Mano fez, ou também quanto que tem a ver um pouco com o outro lado, porque um time que está onde o Bragantino está é porque tem uma superioridade em relação a quem está no meio da tabela, né? Não que o problema do Corinthians esteja resolvido, mas também tem o outro uma questão lado. muito simples para você analisar. Quantos técnicos teve o Corinthians nessa temporada? 4, 5? Já nem sei mais. Quantos técnicos teve o Bragantino na temporada? Um só, o próprio ali, ó. Tá me Quantos olhando ali. formatos diferentes de jogo o Corinthians teve? Quantos formatos teve o Bragantino? O Bragantino joga com 2 pontas abertos, com um centroavante. Voltou o Sacha, né? Para jogar de centroavante. É um time insinuante, a bola sai no chão, sai rápida. Toda jogada de ataque do Bragantino tem velocidade, o time tem aproximação, tem qualidade. Quando eu imaginei esse jogo do Corinthians, eu falei, os laterais do Corinthians vão sofrer. E eles sofreram. Sim. Sofreram demais. Tanto que o gol que sai do Bragantino, a bola é cortada para o pé esquerdo, a bola vem aqui cortada para dentro e não tem um valente que chega para impedir. Não tem um corajoso para sair ali para dar o bote. O Fábio Santos se atira, mas não aconteceu nada. Porque está tudo desconectado. É difícil você pegar um treinador o Mano já está 1 mês e tanto. Puxa, viu, 1 mês? Contra 1 ano do treinador? Olha a diferença de Chega conhecimento. a ser engraçado, né? Então, veja a diferença. Os equívocos, as atrapalhadas do Corinthians para contratar treinador, para não contratar jogador, tudo, as atrapalhadas do Corinthians nessa temporada dão um tom. O Corinthians o atual presidente do Corinthians vai terminar o mandato dele sem ser o único da chapa, desde a primeira posse do Andrés até ele, a terminar o ano sem ganhar nada. Ele conseguiu esse feito. Então, as explicações são as mais variadas possíveis. Agora você vai ver, Juliano tem contrato para renovar. É um leão, se vira legal, está se virando bem, está tentando, é esforçado, como disse o Zinho. O time é esforçado. Sim. Fábio Mas é Augusto. o time, só desculpa, Gal, é um time que não pode fazer muito esforço, até por causa da idade, da forma física, você entendeu? Tem uma diferença Mas na é um time média. que tem idade, foi campeão da Libertadores. Eu ia falar isso agora, o Felipe Melo falou isso hoje. O Cine 40 do sim, Fluminense foi campeão da Libertadores. Mas é tem- mentira, né? mas Porque tem existe os uma meninos, mescla ali de tem uma André, mescla. John Kennedy, A Nino. média de idade desse jogo, Bragantino e Corinthians, Bragantino, 25 anos, Corinthians acima de 30. Então já são 5. Pascoal citou assim, quando eu vi os caras que jogam pelo lado, os laterais vão ter trabalho. Sim, o Elinho tem 21 anos, o Mosqueira lá tem 23. Um para cima do Fagner com 30 e tarará, e outro para cima do Fábio Santos com 30 e tarará, tarará.